Hello, friends. How are you? I'm a teacher, Cleusa. Vocês se lembram de mim? Então, nossa, muita saudade de vocês, viu? Eu lembro que na FAT, as aulas, né? A gente tinha aula de inglês, de português, literatura que eu dava para vocês. Era muito bom, mas em breve, se Deus quiser, agora nós estamos acertando, vamos voltar em breve mesmo, né? Vai dar tudo certo. Então, o que eu queria falar para vocês, nós estávamos falando sobre a viagem, né? E fizemos desde o aeroporto, no avião, tudo direitinho, né? Indo pro hotel, viajando. E com certeza já tem muita gente começando a viajar. Eu já percebi isso. Mas em breve vai ficar, mais alguns meses, vai ficar até mais fácil, né? E só que as nossas aulas eu expliquei para vocês, tudo por escrito, a tradução certinha, para vocês viajar e não ter problema de falar. Vocês podem falar em inglês em qualquer lugar, vocês vão falar perfeitamente, vocês vão decorar isso nas aulas e vai dar tudo certo, viu? Só que hoje a gente falou várias coisas das aulas, né? Acompanhando aeroporto, avião, hotel, passeando, comprando as coisas, várias coisas, transporte, tudo. Hoje nós não vamos falar da viagem. Sabe o que eu vou falar para vocês? É o seguinte: devido à pandemia, nós tivemos várias pessoas ficou muito iludidas, várias pessoas se sentiu muito sozinhas. Então tem aquelas pessoas que têm uma família muito grande e as famílias vão indo nas casas, as famílias vão indo ver as pessoas, né? E foram até comemorando aniversários, festas, vão almoçar junto, jantar junto, né? Então as pessoas começaram a se encontrar na família. Só que o que nós reparamos foi o seguinte: os amigos, às vezes os vizinhos, né? As pessoas não ficaram mais com aquele contato, né? Porque antigamente, mesmo a pessoa para comemorar alguma coisa, às vezes ia numa pizzaria, num restaurante, né? Numa lanchonete, e várias pessoas, é o que eu ia dizer para vocês, isoladas, assim, às vezes estava muito nervosa, que às vezes a gente tem esse problema de passar um nervoso, de ficar com problema na saúde, na família, e às vezes a gente encontrando com os amigos, conversando, batendo um papo, a gente ficava melhor, a gente se sentia melhor, não é assim? Então, olha só, o que eu quero falar para vocês é sobre as saudações, sobre os cumprimentos para as pessoas e começar a conversar com as pessoas. Até aqueles amigos que você não fala faz tempo, aquelas pessoas que você já começar a falar com essas pessoas, começar a conversar com essas pessoas, né? É muito bom. Só que vamos conversar em inglês então? Eu vou ensinar para vocês uma frase que chama greetings. Se escreve greetings, mas se pronuncia greetings, que significa, gente, saudações. Então, hoje nós vamos falar sobre saudações. O que é saudações? É os cumprimentos. São todos os cumprimentos que vocês fazem para as pessoas, tá? Então vamos falar desses cumprimentos, dessas saudações mesmo? É o que vai iniciar agora a vida das pessoas, começar a ter os contatos, começar a ter essas saudações, tudo, e é onde tudo vai melhorar, tá bom? Olha só, saudações é greetings. Lembra que eu falei para vocês? Repeat. Eu falo 3 vezes para vocês repetirem. Então, como vocês vão ouvindo o vídeo, vocês conseguem repetir. Então, saudações em inglês se fala greetings. Repeat, please. Greetings. Greetings. Ok? Então, com certeza vocês já viram nas aulas, só que os primeiros cumprimentos que nós fazemos, tá?
Por isso que eu falei, vou começar esse rapidinho, mas eu lembro na aula que eu dava música para vocês, às vezes uma vez por mês, eu vou querer dar música para vocês também. E eu já até escolhi uma música maravilhosa, eu vou dar para vocês também. Mas na próxima vocês vão ver. Olha só, quando nós acordamos pela manhã, então nós temos que falar um bom dia, não é? Então, por isso que eu vou falar para vocês, olha só. Good morning. Good morning. Repeat, please. Good morning. Que é o bom dia. Geralmente o bom dia é das 6 horas da manhã até ao meio-dia. Das 6 às 12. Então, se você, até meio-dia, se for 5 para meio-dia, você pode falar good morning. Que ainda é meio-dia. Assim que sai do meio-dia até às 18 horas, que é a parte da tarde, então é do meio-dia às 18. Então que vocês falam boa tarde, que é good afternoon. Então, repeat please, good afternoon. Repeat please, good afternoon. Eu tô falando para vocês, olha só, são as saudações que você vai conversar com as pessoas. Você vai ter que falar o cumprimento, é o nosso início, tá? Então, olha só, após as 18 horas, tá? Até 18 horas você pode falar good afternoon, que é o boa tarde. Após as 18 horas, que é 6 horas da tarde, né? E o sol se vai. Então, assim, aqui no Brasil, né, 6 horas da tarde, o sol se vai, né, e a lua começa a aparecer. Às vezes você vê, ainda tá sol, você vê o sol indo, mas a lua já começa a aparecer, não é isso? Então, este é o período da noite, após as 18 horas, o período da noite. Então, nós devemos falar para as pessoas boa noite, que é... Como que vocês falam boa noite? Good evening? Good evening or good night? Porque existe os dois, tá? Existe good evening e existe good night. Os dois significa boa noite. Só repeat please. Good evening. Good evening significa boa noite. Good night. Good night. Repeat, please. Significa, repitam, por favor, né? Significa boa noite. Por que existe os dois? Porque o good evening é na hora que você está chegando. É na chegada. A hora que você está chegando no local, você está chegando, você não fala good night, você fala good evening. E a hora que você está se despedindo, que você está saindo do local, é que você fala good night. Agora, se você ficar no telefone e você vai ligar, passou das 18 horas, você vai falar good evening. Aí você está conversando lá com a amiga ou amigo, com alguém, um parente, tudo no telefone, conversando. Aí você vai, quando você terminar o boa noite, o good night, ok? Então, o good evening é no começo. O good night é quando você está terminando. Seja no telefone, seja quando você se encontra. É dessa forma que fala, ok? Então, olha só. Agora, eu vou falar para vocês os cumprimentos formais. Então, você pode falar hi, hello. São os cumprimentos formais. Os cumprimentos formais que eu estou dizendo, quando você chega, que você vai falar um oi para a pessoa, você fala hi. Oi significa hi. Hello, que você pode falar também, significa olá. Então você vai falar hi, hello, que significa, repeat please, hi é o oi, hello, olá, ok? Essas duas palavras, elas são cumprimentos de alguém. Tanto faz, elas são os cumprimentos, ok? Depois, uma pergunta que geralmente você pode fazer para a pessoa.
chamada How are you? Gente, olha só, às vezes vocês conhecem isso daí já da aula também. Eu tô falando dessa forma para vocês porque são as saudações. São as saudações para começar a falar com as pessoas. Então, as saudações é o quê? É cumprimentando. Por isso que nós falamos bom dia, boa tarde, boa noite a hora que chega e boa noite a hora que sai. O bom dia, good morning, o boa tarde, good afternoon, o boa noite quando você está chegando, good evening, e o boa noite quando você está indo embora, good night. Agora, se você falar hi, é o oi, hello, olá. Então, é a forma de conversar, né? E essa pergunta que eu falei para vocês, como você está? Como está você? A tradução é para você entender o que significa. How are you? Repeat, please. How are you? Como está você? Como você está? Ok? Então, as pessoas podem responder assim. Fine, thanks, and you? A pessoa pode responder para você assim. Porque você perguntou, how are you? Como você está? Aí, se eu respondo para vocês assim, bem, obrigada, e você? Então, a pessoa fala, fine, é bem, thanks, obrigada, and you, e você? Então, a pessoa agradece, responde, você perguntou como a pessoa está. A pessoa respondeu que está bem, agradeceu e perguntou de você. Então, fala, repeat, please. Fine, thanks, and you? Estou bem, obrigada, e você? Aí, a pessoa pode responder também só assim, fine, thanks. Ela está respondendo, bem, obrigado. Não perguntou e você, né? Mas ela pode fazer a pergunta de novo, how are you? Tá? Então, é a resposta. Quando estamos despedindo, aí você vai se despedir da pessoa. Quando nós estamos despedindo da pessoa, você vai dizer o seguinte, goodbye. O que é o goodbye? Repeat, please. Goodbye. Goodbye. Que significa adeus. Goodbye significa adeus. Se a pessoa fala somente bye, 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 é o tchau. Então, se você falar bye, 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 é o tchau, tchau, tchau. Agora, se você fala goodbye, adeus, né? É assim. E olha, gente, eu falei isso para vocês, que é os cumprimentos, mas a intenção minha, em português falando para vocês, é que vocês conversem com as pessoas, comecem a falar com as pessoas, que vocês, por telefone mesmo, que vocês, porque é onde tem muita gente que está isolado, que está sozinho, que está, às vezes não está nem conversando direito. Por isso que eu achava a falta da aula de literatura também, né? Que é a leitura, você lendo livros, lendo umas histórias, tudo isso ajuda a memória. Se você ler, se você pegar, porque hoje em dia, com esse negócio de tudo a pessoa olhando na internet, olhando, assistindo os filmes, tudo, mas é muito importante, pega um livro, não precisa ler ele inteiro, assim, mas um livrinho ou algumas páginas do livro, alguns capítulos, né? A leitura te ajuda a ficar bem com a memória e entender o que você está lendo. Às vezes a gente tem que ler uma página, não entende direito, lê novamente, terceira vez a gente consegue uma contribuição diferente na leitura. Você acredita que às vezes na literatura a gente lia, não conseguia entender direito, lia de novo, a terceira vez a gente já descobriu o que queria dizer. Então, por isso que eu desejo a vocês saúde, eu desejo muita saúde a vocês. Quando eu falo assim, I wish you, eu desejo a você health, saúde. I wish you health. Repeat, please. I wish you health, que significa
Desejo saúde para você. E God bless you. Deus abençoe vocês. Bye, bye. Tchau.